Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostariam de aprender esse bolo delicioso com recheio de leite ninho? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem seu like que nós sempre traremos receitas descomplicadas para vocês. Bora lá para fazer a receita. Começaremos primeiramente pela massa. Coloquei 4 claras, bateremos até o ponto em neve. Ela tem aproximadamente aqui 135 gramas. Começaremos a bater então. Colocarei então numa outra vasilha para poder dar continuidade à nossa massa. Aqui acrescentaremos 300 gramas de açúcar refinado. Eu peneirei esse açúcar. Quatro gemas, aqui tem aproximadamente 76 gramas. E baterei junto uma colher de chá de baunilha. Eu gosto de usar essa baunilha escura. Iremos bater novamente. Darei uma pausa só para poder raspar a lateral aqui da bacia da batedeira, porque sempre fica um pouquinho de gema, que ela tem, senão ela não vai bater uniforme, então eu preciso raspar. Agora nós voltaremos e eu já mostro o ponto para vocês. Nossa mistura de gemas, açúcar e baunilha, ela já está bem aerada. Olha só, bem clarinha, bem fofinha. Esse é o ponto. Dependendo da potência da batedeira, ela demora um pouco mais para estar batendo. Tem que bater muito bem, senão ela fica com gosto de ovo depois. Agora nós daremos sequência. Eu irei misturar 14 gramas de fermento para bolo. Eu irei misturar aqui na farinha. Eu tenho 280 gramas de farinha de trigo, irei misturar. Eu irei alternar essa mistura de farinha com fermento para bolo com 150 ml de leite. Não precisa esquentar o leite, ele pode estar em temperatura ambiente. Então iremos alternar. Um pouquinho de leite. Um pouquinho dos ingredientes secos. Eu vou ajudar a mexer aqui, porque depois eu vou dar uma batidinha ainda na batedeira mesmo. Alternando. Mais um pouquinho. Mexendo. Já ajudei a mexer aqui com a espátula. Agora nós iremos bater mais um pouquinho. Bem rapidamente, para não desenvolver o glúten na farinha de trigo. Bem rapidinho mesmo. Agora, nós iremos misturar as claras em neve. Vou retirar aqui a pazinha da batedeira. Vou retirar aqui a batedeira. Olha, nós iremos então misturar as claras em neve, delicadamente, incorporando levemente. Até a massa ficar bem homogênea. Não tenham pressa de misturar, porque a clara
essa clara tem que continuar airada. Ela não pode perder essa leveza. Então, depois da massa batida, vocês vão untar uma assadeira aproximadamente 27 centímetros por 18. Só untei com margarina sem sal, eu não polvilhei farinha, eu não unto a lateral para o bolo depois não desgrudar e afundar ao centro, tá bom? Então, eu colocarei aqui a massa. Vamos colocar aqui. O forno, pessoal, 170 graus, para ele não encruar por dentro. Se assar numa temperatura muito alta, ele vai dourar muito rápido por fora, na lateral, e vai encruar ao centro. Então, eu vou mostrar o ponto depois para vocês, tá? Mas é aproximadamente uns 35 minutos, depende do forno, tá bom? Num forno bem lento, 170 graus. Depois eu mostro o resultado para vocês. Massa pronta, assada a 170 graus, firme ao centro, sem pressa para não encruar a massa. Olha só, pessoal, na dúvida vocês espetem um palitinho para ver se ele sairá limpinho. Começaremos então o nosso recheio. São 200 gramas de creme de leite, é uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha. Colocaremos aproximadamente 200 gramas de leite condensado. Se vocês experimentarem e acharem que está faltando ainda um docinho, porque às vezes varia de acordo com a marca do leite condensado, pessoal. Então, assim, 200 gramas vocês colocam. Se vocês acharem que precisa de mais um pouquinho, vocês até bem pouquinho vocês acrescentam, mas normalmente são 200 gramas. Agora são 100 ml de chantilly. Aquele bate chantilly de caixinha. Agora nós temos 100 gramas de leite ninho, ou a marca que vocês tiverem. Meia colher de chá de baunilha. E 20 gramas de emulsificante, aquele emulsificante para fazer sorvete. Agora nós bateremos muito bem até ele ficar firme, mas ele firmará mesmo quando ele estiver montado na massa e ficar 12 horas na geladeira, tá? Mas ele vai mesmo assim, vocês vão bater até ele ficar bem armado, bem fofo. Ó, batendo muito bem agora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha só, já está bem armado. Cresceu bastante o emulsificante, ele dá a liga. Olha o ponto aqui. Agora nós montaremos o bolo. A calda agora, pessoal, é muito simples de ser feita. São somente 237 gramas de açúcar misturados com 720 gramas de água. Vocês irão pesar a água, tá? Levarão ao fogo somente até levantar fervura. Levantou fervura, vocês marquem uns 2, 3 minutinhos. Assim que ferver esse tempo, vocês podem desligar, esperar esfriar e regar o bolo. Precisaremos de 600 ml de bate chantilly, aquele que vem em caixinha, só que ele tem que ficar pelo menos 12 horas na geladeira, tá? Ou vocês deixam de um dia para o outro, porque senão ele não vai dar o ponto, ele não vai ficar com uma consistência firme, então tem que estar bem gelado para utilizarmos. Ele está começando a pegar o ponto,
Então, eu vou acrescentar agora 180 gramas de leite em pó, 180 gramas de leite condensado, tirando, raspando bem. E aqui, meia colher de chá de baunilha. Agora iremos bater. Vamos dar uma raspadinha aqui nas laterais, porque às vezes fica leite em pó grudado. Ele ainda não está no ponto, está muito mole ainda. Dá uma mexidinha. Voltamos a bater. Vamos ver o ponto aqui. Vamos ver. Ele está quase no ponto. Mais um pouquinho, ele está um pouquinho mole. Quando começar a marcar bem o batedor aqui no chantininho, é porque já vai estar no ponto. Mais um pouquinho, então. Vamos verificar. Olha só, como marcou bem aqui o glacê a hora que eu tirei o batedor, tá vendo? Vamos confirmar aqui com o pão duro. Ó, vamos ver. Ó, ele já está mais firme. Então, já está no ponto de nós passarmos no bolo. Começaremos então a montagem. Na assadeira que vocês utilizaram para fazer a massa, vocês forrarão com plástico. A massa, vocês cortarão, ela ficará em 3 partes. Então, vocês farão 2 cortes na massa, dividindo-a em 3 partes. Tá? Então, começaremos a parte do corte para cima, para a calda poder penetrar bem. Começaremos então a regar, tomando cuidado para não regar em excesso, porque senão a calda começará a extravasar depois pela base do bolo, depois do bolo desenformado. Então vocês vão regando e apertando para sentir a umidade. Ó, vocês sentirão que a massa está úmida, mas sem excesso. Tá? Regando mais um pouquinho. E agora colocaremos então a primeira camada de recheio. Esse recheio é muito gostoso, eu recomendo muito que vocês façam, né? Sempre atentos na hora de bater os ingredientes, eles têm que ser muito bem batidos. E também esse é um recheio que depois do bolo montado, ele vai precisar de bastante refrigeração para ele ter uma estabilidade. Não é um tipo de recheio que vocês não conseguirão montar o bolo e já decorar. Tem alguns recheios mais firmes que até permitem vocês deixarem menos tempo na geladeira. Mas esse não tem como. Esse ele precisa ficar algumas horas na geladeira. Caso contrário, vocês não terão estabilidade no bolo. Mas é muito gostoso esse recheio. Ó, a segunda parte da massa. Regando, tomando cuidado novamente, sempre bato nessa tecla, tomando cuidado com o excesso de calda. O bolo seco não é gostoso, mas o bolo encharcado também, ele prejudica um pouco o bolo. Ó, apertando para sentir a umidade.
E agora a segunda camada de recheio. Olha só, espalhando bem. Espalhando. Mais um pouquinho. Aí. Só tampando um vãozinho. E agora colocaremos a última parte da massa do bolo. Lembrando que a parte do corte é sempre para cima, para que a calda possa penetrar bem na massa. Então, regaremos novamente. Olha só. Mais um pouquinho de calda. Já está quase pronto para gelar. Ó, bem úmido. Agora cobriremos com um plástico, levaremos à geladeira por pelo menos, pessoal, 12 horas, tá? Cubram bem, é muito importante esse tempo de refrigeração. Façam de um dia para o outro, façam, por exemplo, à noite e confeitem no dia seguinte. Então, retiraremos, depois dele bem gelado, retiraremos da assadeira, colocaremos numa bandeja. Aí é da preferência de cada um, tipo de bandeja. Bandeja é da preferência. Tomando cuidado. Aí. Retiraremos o plástico, tomando cuidado também para não ficar nenhum pedacinho nos vãozinhos entre as massas e o recheio. Olha só, então começaremos a passar a camada de chantininho. Essa primeira camada, pessoal, ela tem que ser uma camada fininha, sem excessos, só para grudar mesmo os farelinhos do bolo. Porque senão ele acaba grudando na cobertura, e esteticamente não fica legal. Então, só uma camada fina mesmo por toda a extensão do bolo. Ó, tá vendo? Dá até para ver a massa, algumas partes mais escuras que é da massa. Então, nós colocaremos esse recheio numa manga de confeitar. No caso, eu estou utilizando o bico pitanga. Vocês poderão fazer flores, arabescos, pitanguinhas. Tá vendo? Estou fazendo um estilo de uma florzinha. Farei por toda a extensão do bolo. Começarei primeiro pela camada da base. Depois eu farei a camada de cima. Depois a camada de toda a superfície. Olha só. Se vocês quiserem tingir esse chantininho, essa cobertura, vocês podem estar tingindo com corante comestível, com a cor da preferência de vocês. Olha só, começaremos outra camada então, cobrindo a extensão do bolo. Ó, agora o bolo já está todo coberto com as flores. E eu colocarei uns confeitos em cima só para dar uma corzinha.
prontinho, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas para vocês. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.